Atacante do futebol inglês a caminho do Botafogo. Vasco próximo de anunciar reforço. Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo disputam por craque do futebol italiano. Tudo isso e muito mais agora no Mercado da Bola. Felipe Melo anunciou, nesta sexta-feira, a sua aposentadoria do futebol. O ex-jogador se despede após não renovar contrato com o Fluminense. O Bayer Leverkusen iniciou conversas para contratar o zagueiro Mika Fayer, de 20 anos, que atualmente joga no Rennes. O jovem defensor vem chamando a atenção por suas atuações no Rennes. A negociação segue em andamento. O Palmeiras fez uma proposta oficial de 27 milhões de euros, 170 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do atacante Vitor Roque, atualmente emprestado pelo Barcelona. O Porto só permitirá a saída de Zé Pedro por 20 milhões de euros, conforme informação do site O Jogo. O zagueiro de 27 anos tem atraído o interesse do Hellas Verona. O Empoli e o Venezia estão na corrida por Mario Balotelli, atacante de 34 anos, atualmente no Genoa. O italiano, que não tem tido muito espaço sob comando de Patrick Vieira, afasta rumores de sua saída. Mario Balotelli afirmou que ainda é jogador do Genoa e não pretende sair. Internacional demonstra interesse no volante Zanocelo, que pertence ao Santos. O Colorado consultou a situação do jogador, que está emprestado ao Estoril. Nome está no radar do clube gaúcho para substituir Romo. O Paris Saint-Germain está interessado em contratar Ibrahima Konaté para a próxima temporada. O zagueiro do Liverpool pode ser o alvo principal dos parisienses para essa janela. O zagueiro Cauê Alves, de 19 anos, que fez 2 partidas pela Copinha de 2025 com a camisa do São Paulo, está a caminho do CD Mafra, de Portugal. Cauê foi titular na estreia contra o Serra Branca e jogou 14 minutos contra o 15 de Jaú. Serginho do Vasco da Gama encaminha sua saída para o Fatih Karagümrük da Turquia. O atacante Serginho está a caminho do Karagümrük, clube da 2ª divisão turca, após a proposta do time agradar ao jogador e seu staff pela oportunidade de atuar mais vezes. O São Paulo negocia a contratação de Cédric Soares, lateral direito de 33 anos, que está livre no mercado. O atleta, inclusive, esteve ontem à tarde no CT da Barra Funda e à noite no Morumbis para acompanhar São Paulo X Guarani pelo Paulistão 2025. O Internacional, Flamengo e Cruzeiro demonstraram interesse na contratação do meio-campista Zanocelo, que pertence ao Santos e está atualmente emprestado ao Estoril, de Portugal. Zanocelo, de 23 anos, tem despertado atenção por suas emoções e boa performance no futebol português. O Barcelona planeja uma oferta de renovação de contrato a Rafinha ainda este ano. O atacante brasileiro tem se destacado e o clube quer garantir sua permanência por mais tempo. Ceará confirma a contratação de Fabiano Silva. O lateral direito de 24 anos, que estava no Moreirense, chega para reforçar a defesa do Vozão. Fabiano também tem passagens por Braga e promete agregar velocidade e consistência ao setor defensivo. Davi Luiz é apresentado em Fortaleza. O zagueiro de 37 anos chega ao clube para fortalecer a defesa e já foi recebido pela torcida com muito entusiasmo. Ex-jogador de grandes clubes como Arsenal, Chelsea e PSG, Davi Luiz traz sua experiência internacional para o Fortaleza. A caminho do Botafogo, Arthur se despede do Zenit. Veja a fala do jogador, abre aspas, foi pouco tempo, mas de muitas alegrias, fecha aspas. O atacante, que está a caminho do Glorioso, se despediu do clube russo. O jogador chega para reforçar o Botafogo para as disputas nacionais e internacionais. O jogador Carlinhos não viajou com o elenco principal do Flamengo para o jogo contra o Volta Redonda neste sábado, em Brasília. O jogador segue fora dos planos de Felipe Luiz e deve ser negociado, seja por empréstimo ou venda. Recentemente, o Fla aceitou proposta de clube do Japão, mas Carlinhos não aceitou sair. O Santos tem forte concorrência disputando pelo atacante David Washington, de 19 anos, Palmeiras, Botafogo e Atlético Mineiro na briga. O Chelsea também analisa a situação de 3 clubes europeus interessados no jogador. Antes de se transferir para o Ipswich Town, o Flamengo sondou o meia-atacante Júlio Enciso. O Brighton aceitou negociar, mas o jogador não quis retornar ao futebol sul-americano. Informação de Vene Casagrande. O Atlético Paranaense está interessado na contratação do atacante Marrone, atualmente no Midtjylland da Dinamarca.
O jogador já passou por Vasco, Atlético Mineiro e Fluminense antes de seguir para o futebol dinamarquês. O Grêmio segue ativo no mercado da bola em busca de reforços. O jornalista Eduardo Gabardo informa que o tricolor mantém o interesse na contratação do atacante Nicolas Eliasson, destaque do AEK Atenas, da Grécia. O Atlético Mineiro subiu a proposta para 5 milhões de dólares, cerca de 30 milhões de reais pelo volante Gregory, do Botafogo. O Glorioso, no entanto, não quer perder o jogador e já trabalha em uma renovação de contrato para mantê-lo no elenco. Flamengo, Botafogo e Palmeiras desmontaram o interesse e fizeram uma sondagem pelo argentino, Lautaro Martinez, que atualmente joga pela Inter de Milão. Os altos valores são um empecilho para um avanço. O Bahia apresentou o Ramos Mingo, o zagueiro mais caro da história do clube. O defensor argentino de 23 anos é formado no Boca Juniors e tem passagem pelo Barcelona B. O jogador sempre foi o plano A, informou a diretoria. O Guarani está com a contratação de Denis Júnior, ex-jogador do Vila Nova, praticamente definida para a sequência da temporada. O centroavante tem negociação apalavrada e deve assinar contrato em definitivo com o Bugre para a disputa do Campeonato Paulista. O zagueiro Danilo, de 33 anos, deve rescindir seu contrato com a Juventus entre hoje e amanhã para assinar com o Flamengo. Embora tenha recebido propostas melhores da Europa, o desejo de jogar pelo rubro-negro pesou na decisão. Conversas com o diretor de futebol José Botto já estão em andamento, e o anúncio oficial está muito próximo. O Grêmio fez uma proposta ao Sevilha pela contratação do zagueiro Marcão, de 28 anos. O modelo do negócio seria um empréstimo com opção de compra. Será que vem reforço para a zaga tricolor? O Rony está perto de decidir seu futuro. O Fluminense apresentou uma proposta de 8 milhões de dólares, 48 milhões de reais, pelo atacante. Palmeiras, dono de 50% dos direitos econômicos, já aceitou a oferta. Agora, resta Rony e o Fluminense chegar a um acordo sobre a questão salarial. O jogador deve dar sua resposta até o fim da semana. Negociação esfriou. O Flamengo ofereceu 10 milhões de euros mais salário e luvas para o meio-campista Jorginho, do Arsenal, em um contrato de 3 anos. O jogador pede 13 milhões de euros para fechar o acordo. Jorginho tem contrato até junho, mas o Arsenal quer renovar por mais um ano. O Grêmio chegou a um acordo com o goleiro Thiago Volpi, atualmente no Toluca, do México. Faltam apenas os exames médicos para a assinatura do contrato. Volpi chega para fortalecer o tricolor gaúcho. A Udinese acertou a contratação do zagueiro Valentim Gomes. Palmeiras e o Cruzeiro chegaram a apresentar propostas, mas o jogador optou pela Udinese. O acordo entre os clubes já está fechado.